Chegamos ao dia 60 de oração e leitura anual de toda a Bíblia. Vamos unir a nossa fé. Você pode orar comigo em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por mais um dia. Obrigado pela salvação, obrigado pelas nossas famílias, pelas lutas. Visita os que estão tristes, desanimados, enfermos, que precisam de uma porta de emprego. Fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Então, se você tem sua Bíblia aí, Mateus capítulo 8, versículos de 14 a 34. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente, com a palavra expeliu os espíritos, curou todos os que estavam doentes. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobrevia no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo-lhes dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando longe deles grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E lhes saíram, passando para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas as coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-lhes, rogaram que retirasse da terra deles. Agora, Provérbios capítulo 19. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe, por favor, livro de Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre do que anda na sua integridade, do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama sua alma, o que conserva inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regulada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes.
A discrição do homem torna longânimo, a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do réu, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo, mas as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas o Senhor, a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira, tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato, e quem não quer ter o trabalho de levar a boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio, e ele crescerá com conhecimento. O que maltrata seu pai, ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, não se deixe ouvir a instrução, desviar-te-ás as palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. E o último texto hoje, Levítico capítulo 1, lá no Velho Testamento, terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, no capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a tua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Versículo 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que haja aceito o favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está ao diante. Adiante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará seus pedaços. Versículo 7. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o rebanho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e a queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto oferecido queimado de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão levadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar e o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a tua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, com a unha ele destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Versículo 17. Rasga-la pelas asas, porém não a partirá.
O sacerdote queimará sobre o altar, em cima da linha, que está no fogo, é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que nós possamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra, falar com Deus através da oração, que o Senhor nos livre dos homens maus, em nome de Jesus. Amém.